A maioria das pessoas hoje vive cansada. Não porque trabalha demais, mas porque vive sem propósito. Não é só o peso do trabalho, não é só a correria do dia, não é só a responsabilidade. É um cansaço silencioso, um cansaço que aparece mesmo depois de descansar. Você já sentiu isso? Você acorda, faz o que precisa fazer, cumpre suas tarefas, resolve problemas. Mas em algum momento do dia surge aquela pergunta: é só isso? E talvez você nem fale isso em voz alta, mas pensa. Porque no fundo parece que está faltando algo. A gente aprende desde cedo buscar sucesso. Aprende a buscar estabilidade. Aprende a buscar reconhecimento. Mas quase ninguém nos ensina a buscar origem. E talvez o maior problema da nossa geração não seja a falta de oportunidade, seja a falta de identidade. Genesis não é apenas o começo do mundo. É o começo da resposta para a pergunta que muitos evitam: quem sou eu? E se você não entende o começo, você vive improvisando o resto. Hoje nós vamos voltar ao início. Não para estudar história apenas, mas para redescobrir propósito. O texto começa dizendo: a terra era sem forma e vazia. Sem forma, sem estrutura, sem direção. Mas não sem Deus. Isso é importante. Muitas vezes, quando olhamos para a nossa vida e vemos desorganização, confusão, atraso, frustração, achamos que fomos abandonados. Mas o caos inicial de Gênesis não significava abandono, significava processo. Antes da construção, existe preparação. Antes da estrutura, existe intenção. E algo muito profundo acontece no início. Antes de qualquer organização física, Deus cria a luz. Luz vem antes da estrutura. Isso é simbólico. Antes da mudança externa, vem clareza interna. Talvez você esteja tentando mudar sua vida externamente, sem buscar luz interna primeiro. Talvez você esteja tentando reorganizar sua rotina, sem reorganizar seus valores. O caos não assusta Deus. Ele não entra em pânico, ele trabalha no meio dele. E talvez o que você chama de bagunça hoje seja apenas o estágio anterior da organização. O caos não é o fim, é o ponto de partida. Quando chega o momento da criação do ser humano, algo muda. Deus não apenas fala, ele forma, ele molda. Isso revela cuidado. Você não foi jogado no mundo, você foi formado. E depois vem algo ainda mais profundo: o sopro. O texto diz que Deus soprou vida nas narinas do homem. Isso não é apenas biologia, isso é proximidade. Isso é relação. Isso significa que a identidade humana nasceu conectada. Você não foi criado apenas para existir. Foi criado para refletir algo maior. Mas aqui está o problema moderno. Vivemos tentando provar valor. Valor através de desempenho. Valor através de dinheiro. Valor através de comparação. Mas se sua origem é intencional, seu valor não depende de performance. Quem não entende sua origem vive tentando se validar. E talvez seu cansaço não seja físico. Talvez seja existencial. Talvez você esteja exausto de tentar ser algo que você já é. Você não é acidente. Você é intenção. O homem foi colocado no jardim para cultivar. Isso aconteceu antes da queda. Antes do erro, antes do pecado, isso muda tudo.
Trabalho não nasceu como punição, nasceu como missão. Deus confiou responsabilidade ao ser humano. Isso significa que propósito vem antes da dor. O problema não é trabalhar. É trabalhar sem entender por quê. Quando você perde propósito, qualquer esforço parece pesado. Mas quando você entende missão, até o esforço faz sentido. Talvez você não odeie seu trabalho. Talvez você odeie não enxergar significado nele. No centro do jardim havia uma árvore. Um limite, e limite é algo que nossa geração detesta. Mas pense comigo. Se não houvesse limite, não haveria escolha. E sem escolha, não há amor verdadeiro. Liberdade não e ausente regra. Liberdade é responsabilidade consciente, L. Quando o ser humano rejeita limites, não está defendendo liberdade. Está caminhando para a desordem. E toda desordem começa quando o limite deixa de ser visto como proteção e passa a ser visto como opressão. No centro do jardim não havia apenas uma árvore. Havia uma decisão. E toda história muda quando a escolha entra em cena. Mas perceba algo profundo: a queda não começou com a serpente. Começou quando a identidade foi questionada. Quando a intenção foi colocada em dúvida. E toda queda moderna ainda começa assim. Quando você esquece quem é, quando você duvida da sua origem, quando troca propósito por distração. A queda começa no interior. E se você quer redescobrir seu propósito, se inscreva e acompanhe essa jornada. Isso não é apenas um vídeo. É o começo de uma reconstrução.